Boa tarde, turma. Bom momento a todos. Como vocês já sabem, a gente permanece no assunto da conjugação dos verbos, dos modos verbais. E a gente já falou sobre os verbos regulares, os verbos irregulares, tá? Bem aqui no livro de vocês, na página 40 e da página 67, perdão. A gente está falando sobre os verbos regulares e irregulares. Inclusive, vocês podem estudar esses quadros que vem no livro, que ele ajuda vocês a compreender melhor o funcionamento desse tipo de verbo, tá? Gente, não tem muita dificuldade nos verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares, eles vão seguir o modelo, tá? O modelo da conjugação. Os verbos regulares, o radical ele se mantém o mesmo em todas as formas. O radical é a parte inicial, tá? A parte inicial do verbo. Por exemplo, aqui a gente tem o verbo falar, tá? Então, o radical do verbo falar é o o fal, né? O F, o A e o L, tá? Então, quando eu vou conjugar o FA, ele permanece em todas as conjugações. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Tá? Já o verbo irregular, o radical vai se modificar e também as desinências, que é o quê? Que é aquela parte final das palavras, eles vão mudar. Quando eu digo, por exemplo, o verbo medir. O verbo medir no presente do indicativo é eu meço e não eu medo, tá? Porque medo é outra coisa, né? É um substantivo. Aqui a gente está falando de verbo. Então, o verbo medir no presente do indicativo é eu meço. Então, o radical, que é o MED, já se modificou, entendem? Então, a gente tem que se atentar bastante ao radical e à desinência, a terminação, como que ela vai se modificar. A seguir, nós temos os verbos regulares, a, a, os verbos regulares, os verbos irregulares, e a gente tem também os verbos pronominais e os verbos reflexivos. Vejam bem, os verbos pronominais são verbos conjugados e usados com pronomes átonos. O que é átono, gente? O átono é aquele que é o contrário de tônico. Tônico é aquele que tem peso, que tem força, que tem muitas vezes pontuação. Então, quando eu falo de pronome átono, é aquele que não tem é, que não é a parte mais forte de uma frase, de uma sílaba, que não é a parte com mais força em uma palavra, ok? Então, eles podem ser usados em dois momentos principais, né? Os que são usados da forma pronominal, mesmo como após o verbo vem o pronome, tá? Ou os que vêm de duas formas, a forma pronominal e a forma simples, e tem sentidos diferentes, tá? Então vamos lá. Primeiro, os que são usados na forma pronominal, como queixar-se, condoer-se, apiedar-se, suicidar-se. Eu peço que vocês se atentem, gente, quando a gente está falando de pronomes, a gente está falando dessa terminação. Qual é o verbo? Nós temos o verbo queixar, certo? Aí, com a forma pronominal, ele vai ganhar mais uma partícula, que é o SE, tá? Então, ao invés de se queixar, fica queixar-se. Ao invés de se condoer, fica condoer-se. Ao invés de se apiedar, fica apiedar-se, porque é o correto. A gente, algumas vezes, fala se queixou, se queixando, se queixava, se queixar, porque é a forma que a gente usa na comunicação. Mas na forma gramatical correta, a gente deve usar queixar-se, ok? E a gente tem a seguir a forma pronominal que tem dois sentidos, que tem sentidos diferentes, tá? Então, encontrar algo é diferente de encontrar-se com alguém, ok? Enganar alguém é diferente de enganar-se com alguém. Debater, discutir, é diferente de debater-se, agitar-se, tá? Então, aqui, gente, os verbos pronominais, eles estão indicando o quê? Que a palavra, o verbo, ele sendo utilizado de uma maneira, ele tem um sentido,
tá? E quando a gente quer dizer outra coisa, ao colocar o pronome no final de cada palavra, aí ele ganha um novo sentido. Por exemplo, quando eu digo encontrar algo, ele encontrou. É diferente de ele encontrou-se, tá? Ou seja, se eu digo ele encontrou, eu posso estar dizendo o quê? Que a pessoa encontrou algo, alguma coisa, certo? Agora, quando eu digo encontrou-se, por quê? Porque ele estava perdido, porque ele estava divagando. Então, quando eu digo encontrar-se, é diferente de encontrar algo, encontrar alguma coisa. A mesma coisa aqui, ó, que eles deram o exemplo, né? Debater, que é a mesma coisa que discutir, que criar um debate. É diferente de debater-se. Debater-se é agitar-se. Debater-se é quando a gente fica. Quando a pessoa está muito irada, que ela começa a fazer uma briga, então ela começa a se debater, ok? Aqui, ó. A gente tem alguns exemplos na frase. Foi ontem que Laura se encontrou com Vera. Vocês percebem o sentido de se encontrou. Ela encontrou com a Vera em algum lugar, em algum sentido, ok? Aí, aqui ela diz: eu encontrei o livro que você queria ler. Aí depois a gente tem: você se enganou sobre essa menina. Você enganou sua mãe para poder sair de casa. Então aqui a gente tem o uso do pronome, aqui antes, ó. Foi ontem que Laura se encontrou com Vera. Você se enganou sobre essa menina. E aí a gente percebe a diferença das outras formas pronominais. Entendido? Então vamos lá. Agora a gente tem os verbos reflexivos. Eu preciso que vocês tenham muita atenção. Eu vou mandar outra aula sobre os verbos reflexivos para vocês se familiarizarem mais, para ficar mais simples, para que vocês compreendam. Assim como os verbos pronominais, os verbos reflexivos, eles vêm conjugados e usados com pronomes átonos, tá, gente? Átonos geralmente são aqueles que não são acentuados, tá? Que não têm potência no seu na sua pronúncia, tá? Uh, mas esse pronome ele representa a mesma pessoa que faz a ação. Ela se deu ao trabalho de me procurar na minha sala. Ela se deu ao trabalho. Ela deu o trabalho para ela mesma, ok? É diferente de ela deu-se o trabalho. Os verbos reflexivos eles podem indicar também reciprocidade. Uma ação mútua de duas pessoas. Eles se encontraram, eles se beijaram, eles se foram, tá? Então aqui é reciprocidade. Quando duas pessoas fazem a mesma coisa, a gente tem essa conexão de reciprocidade, ok? Aqui a gente tem um exemplo, né, com a tirinha do Chico Bento. Aí tem ele diz, está se olhando no espelho, Zé Lelé? Ele diz, eu não. Ele é que está aqui me olhando. Então aqui a gente tem a perspectiva de como o Zé Lelé, ele imagina que funcione um espelho, né? Para ele são duas pessoas. Então aí eu quero que vocês observem essas páginas, essas partes, para que vocês consigam responder a atividade. Se vocês tiverem dificuldade para compreender a atividade, que vocês anotem aquilo que vocês não estiverem compreendendo para a gente poder responder juntos, tá? Para a gente conseguir situar, localizar ou reconhecer um verbo reflexivo numa frase, a gente precisa acrescentar, conforme a pessoa, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, as expressões a mim mesmo, a ti mesmo ou a si mesmo. E também quando o verbo tem valor de reciprocidade, um ao outro mutualmente. Feri-me a mim mesmo com o canivete. Ou eles se amavam um ao outro desde a faculdade. Então, se vocês tentarem fazer essa conexão aqui de reciprocidade na primeira frase, ó, feri-me um ao outro com o canivete. Feri-me quer dizer que eu feri a mim, não a outra pessoa. Ok? Então, feri-me a quem? A mim mesmo. Agora, eles se amavam. Eles quem? Um ao outro, desde a faculdade. Ok? Aí eu peço que vocês respondam a página 68, a página 69 também, tá? Essa questão aqui 45
e a questão até a 40 e até 50, na verdade. Tá? Aí vocês façam pesquisa, tentem estudar esse assunto para que vocês consigam responder. É, no mais é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês anotem, vocês me perguntem, para a gente não deixar nada passar, ok? Uma boa tarde a todos e até a próxima aula.